Vamos começar nesse momento. Mais uma série de vídeos no canal. Fala, doutor. Olá pessoal, Dr. Cristiano aqui, advogado especialista em Direito Público e Direito Eleitoral. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, minha gente, nós vamos começar uma série de vídeos para falar sobre um assunto que vai provocar muitas mudanças importantes no sistema tributário brasileiro, a reforma tributária. E eu quero fazer uma proposta diferente nessa série. Nós não vamos pegar simplesmente uma notícia que apareceu na televisão ou na internet e repetir para vocês. Nós, minha gente, vamos estudar o assunto do ponto de vista jurídico. Vamos entender o que está previsto na Constituição, o que já foi regulamentado pelas leis, o que já está sendo implementado e, principalmente, aquilo que ainda precisa ser regulamentado ou definido. Porque, pessoal, existe uma diferença muito grande entre uma notícia, uma interpretação e aquilo que efetivamente está previsto na legislação. É quando nós estamos falando de direito tributário. Essa diferença é muito importante. Uma informação equivocada pode gerar dúvidas para o cidadão, para uma empresa e também para a própria administração pública. Por isso que durante toda essa série, nós vamos trabalhar com informações atualizadas e com base nas normas que estiverem vigentes no momento de cada episódio. Vamos falar não apenas sobre os novos tributos, nós também vamos entender o que essa reforma significa para o cidadão, para as empresas, para os estados e para os municípios e para os serviços públicos. E para começar essa nova caminhada, eu quero responder uma pergunta que muita gente está fazendo. Afinal, o que realmente começa em 2027? Pessoal, antes de falar especialmente sobre 2027, nós precisamos entender uma coisa fundamental. A reforma não acontece de uma única vez. Ela foi aprovada constitucionalmente pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Pessoal, depois ela recebeu a regulamentação necessária por meio de leis complementares. Entre os principais marcos dessa regulamentação está a Lei Complementar número 214 de 2025, que instituiu o IBS, o CBS e o Imposto Seletivo. E em 2026 tivemos também a Lei Complementar número 227, que trouxe novas regras importantes para a implantação do IBS, inclusive em relação ao seu comitê gestor e ao processo administrativo tributário. Então perceba, pessoal, nós estamos diante de uma transição nesse momento. E essa palavra é muito importante para entender toda a reforma tributária, porque quando alguém diz simplesmente em 2027 começa a reforma tributária, isso pode dar a impressão de que no dia 1º de janeiro de 2027 o sistema antigo desaparece e o novo sistema começa imediatamente. Não é isso que acontece. A implementação foi planejada para acontecer gradualmente. E agora, nesse ano, em 2026, nós temos uma fase de teste e adaptação. Em 2027 e 2028, começa uma nova etapa. E entre 2029 e 2032, acontece a transição gradual do ICMS, o ISS para o IBS. E somente em 2033, teremos a vigência integral do novo modelo. Por isso, minha gente, ao longo desta série, eu quero que você sempre tenha uma ideia em mente. A reforma tributária é sinônimo de transição. E é justamente essa transição que nós vamos começar a entender agora. Pessoal, agora que nós entendemos que existe uma transição, podemos responder a pergunta principal deste primeiro episódio. Afinal, o que realmente começa em 2027? Minha gente, a primeira grande mudança está na tributação federal sobre o consumo. A partir de 2027 começa a cobrança do CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E o PIS e a CONFINS deixam de existir. Também, minha gente, entra em vigor o imposto seletivo, o chamado IS. Aqui é importante entender que o imposto seletivo tem uma característica diferente. Ele foi criado para desestimular o consumo de determinados bens ou serviços considerados prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, conforme definido pela legislação. Mas, minha gente, não para por aí. Também começa uma nova etapa da implantação do IBS
Imposto sobre Bens e Serviços. E aqui nós precisamos ter bastante cuidado, porque dizer simplesmente que o IBS começa em 2027 pode levar o público a imaginar que, nesse mesmo momento, o ICMS e o ISS deixam de existir. E isso não acontece. O IBS começa sua implantação em 2027, mas a substituição do ICMS e do ISS será gradual. Então, minha gente, em 2027 e 2028, o IBS terá uma alíquota de 0,1%, enquanto o CBS seguirá sua própria regra de fixação de alíquota para esse período. Portanto, minha gente, em 2027 é um ano muito importante, mas é apenas uma etapa de um processo muito maior. E é justamente essa diferença que nós precisamos compreender para não transformar a informação correta em uma conclusão errada. Pessoal, agora que nós já sabemos o que começa em 2027, precisamos entender melhor o que são esses novos tributos e que vão fazer parte do sistema. Aqui, minha gente, nós temos 3 nomes que você vai ouvir muito daqui para frente: CBS, IBS e Imposto Seletivo. Vamos começar a falar então sobre o CBS. CBS, minha gente, significa Contribuição sobre Bens e Serviços. Ele é um tributo de competência da União e vai substituir a atual estrutura federal formada pelo PIS e pela CONFINS. Depois, minha gente, nós temos o IBS. IBS significa Imposto sobre Bens e Serviços. E aqui existe uma diferença muito importante. O IBS é um imposto de competência compartilhada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. E ele vai substituir gradualmente o ICMS, de competência estadual, e o ISS, de competência municipal. E, por fim, temos um imposto seletivo, o chamado IS. Ele também é um tributo federal, mas possui uma finalidade bem diferente. A ideia é utilizar esse imposto para desestimular o consumo de determinados bens e serviços, ou seja, considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Dentro dos critérios estabelecidos pela legislação, minha gente, então guarde essa primeira ideia. O CBS, IBS, imposto seletivo, não são a mesma coisa. Eles têm consequências e funções bem diferentes. Entender essa diferença é fundamental para compreender toda a reforma tributária. Nos próximos episódios, nós vamos entrar separadamente em cada um deles. Agora, pessoal, nós chegamos a uma pergunta muito importante, principalmente para quem trabalha no direito público e no direito municipal. O que acontece com o ISS? A resposta é simples. O ISS não desaparece em 2027. Ele continua existindo durante o período de transição. A substituição do ISS pelo IBS acontecerá gradualmente entre 2029 e 2032. As alíquotas do ISS serão reduzidas progressivamente, enquanto a participação do IBS aumenta. Em 2029, temos a primeira etapa dessa transição. A referência é de 10% para o IBS e 90% para o conjunto formado pelo ICMS e pelo ISS. E em 2030, essa proporção passa para 20% e 80%. Em 2031, para 30% e 70%. E em 2032, chegamos a 40% e 60%. E finalmente, em 2033, o novo modelo entra integralmente em vigor e o ISS é extinto. Mas, pessoal, existe uma questão ainda mais importante. O que isso significa para os municípios? Porque o ISS é uma receita municipal. Então, quando a estrutura de tributação sobre o consumo muda, não estamos falando apenas de uma alteração na vida do contribuinte. Estamos falando também de uma mudança na forma como os recursos serão arrecadados e distribuídos entre os entes federativos. E é justamente por isso que a reforma tributária precisa ser estudada, também pelo olhar do direito público. E nos próximos episódios, minha gente, nós vamos aprofundar essa questão e entender como funciona a participação dos municípios no novo sistema do IBS. Então agora, pessoal, nós chegamos a um ponto que interessa diretamente às prefeituras e a todos aqueles que trabalham com o direito público. E o que muda para os municípios? Nós já vimos que o ISS é o imposto municipal e que ele será substituído gradualmente pelo IBS. Mas, pessoal,
Isso não significa simplesmente que o município vai deixar de arrecadar e de um dia para o outro passar a receber outro imposto. A mudança é muito mais complexa. Minha gente, o IBS será um imposto de competência compartilhada com os estados, com o Distrito Federal e os municípios. E sua administração será feita de forma integrada pelo Comitê Gestor do IBS. E entre suas atribuições está justamente arrecadar o IBS e distribuir o produto da arrecadação aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de acordo com as regras estabelecidas na Constituição e na legislação complementar. E aqui, minha gente, está uma mudança muito importante para a administração pública municipal. A prefeitura precisará se adaptar ao novo modelo. Isso envolve sistemas, fiscalização, arrecadação, legislação municipal, servidores e planejamento. Minha gente, a própria administração tributária municipal não desaparece. Ela continua tendo papel importante dentro do novo sistema, inclusive nas atividades relacionadas à fiscalização e à gestão tributária, conforme as regras do IBS. E a legislação também criou mecanismos de transição, distribuição da arrecadação, inclusive, minha gente, mecanismos destinados a enfrentar diferenças na participação relativa dos entes durante a mudança. Portanto, quando falamos de reforma tributária, precisamos olhar também para dentro das prefeituras, porque não estamos falando apenas de trocar o nome de um imposto, estamos falando de uma mudança que vai exigir adaptação administrativa, tecnológica, financeira e jurídica. E esse será um dos grandes desafios dos municípios nos próximos anos. Pessoal, agora eu quero chamar atenção para uma coisa que muitas pessoas ainda não perceberam. A reforma tributária já está acontecendo em 2026. Quando nós falamos que a grande mudança começa em 2027, isso não significa que em 2026 nada esteja acontecendo. Muito pelo contrário. 2026 foi estabelecido como um ano de teste de adaptação do novo sistema, que já está acontecendo. E essa adaptação já chegou, inclusive, aos documentos fiscais eletrônicos. As empresas precisam preparar seu sistema para informar os novos tributos, especialmente o IBS e a CBS. Isso é importante porque a reforma tributária não depende apenas da criação de uma nova lei. Ela também exige enorme adaptação tecnológica e operacional. Os sistemas de emissão de notas fiscais precisam ser modificados. Os contribuintes precisam entender os novos campos. Os profissionais da área fiscal precisam acompanhar as novas regras e as próprias administrações tributárias precisam adaptar seus procedimentos. Inclusive, desde 3 de agosto de 2026, os documentos fiscais eletrônicos das empresas do regime regular passaram a exigir o preenchimento dos campos relativos ao IBS e à CBS, dentro dessa fase de implementação. Mas atenção para uma diferença importante, pessoal. Em 2026 ainda é o ano de teste. A apuração dos novos tributos nesse período tem caráter informativo, observadas as condições previstas na legislação. Então perceba a dimensão da mudança. Enquanto nós estamos aqui falando sobre o que vai acontecer em 2027, empresas, administrações tributárias e sistemas de emissão fiscal já estão sendo preparados para o novo modelo. E a reforma tributária não vai começar de repente. Ela está sendo construída e implementada passo a passo. Agora, pessoal, nós precisamos entender uma mudança muito importante na estrutura do novo sistema. Se o IBS será um imposto de competência compartilhada entre os estados, Distrito Federal e municípios, surge uma pergunta natural. Quem vai administrar esse imposto? A resposta está no Comitê Gestor do IBS, o CISBS. A Lei Complementar número 227 de 2026 instituiu o Comitê Gestor de Imposto sobre Bens e Serviços. E aqui, minha gente, existe uma característica muito importante. Os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, por meio do CISBS, determinadas competências administrativas relacionadas ao IBS. Entre essas competências estão a regulamentação do imposto, a arrecadação e a distribuição do produto da arrecadação aos entes federativos. Então perceba, minha gente, a mudança. Hoje, quando falamos do ISS, estamos falando de um tributo municipal.
administrativo pelo próprio município dentro das suas competências. Com o IBS teremos uma administração integrada. Isso significa que os municípios continuarão sendo participantes da arrecadação do novo imposto, mas dentro de uma estrutura de gestão compartilhada. Isso traz uma série de questões jurídicas e administrativas muito importantes. Como será resolvido os conflitos tributários? Como será calculada a participação de cada ente? E como os recursos serão distribuídos? Qual será o papel da Procuradoria das administrações tributárias estaduais e municipais? Essas perguntas não são detalhes, minha gente. Elas fazem parte da própria estrutura do novo sistema tributário. E nós vamos aprofundar cada uma delas nos próximos episódios. Por enquanto, o mais importante é você guardar uma ideia. O IBS não será simplesmente um novo ISS ou um novo ICMS. Ele terá uma estrutura de administração compartilhada coordenada pelo gestor do IBS. Então, pessoal, antes de encerrarmos esse primeiro episódio, eu quero que você guarde 4 informações importantes. A primeira informação é que a reforma tributária não acontece de uma vez. Ela começou a ser implementada e terá uma transição que vai até 2033. Segunda informação é que 2027 é um ano muito importante, mas não significa o desaparecimento imediato de todos os tributos atuais. E em 2027 começa uma nova etapa da CBS e do IBS. O PIS e a COFINS deixam de existir e entra em vigor o imposto seletivo. Mas, minha gente, o ICMS e o ISS continuam durante o período de transição. A terceira informação é que o IBS não é simplesmente um novo ISS ou um novo ICMS. Ele terá uma estrutura própria, será administrado de forma integrada pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, e por meio do Comitê Gestor do IBS. E a quarta mudança é uma mudança que não interessa somente quem paga os impostos. Ela interessa, minha gente, diretamente às empresas, os profissionais da área tributária e também às prefeituras e os demais entes federativos. Porque, minha gente, estamos falando de arrecadação, fiscalização, sistemas, repartição de receitas, orçamentos públicos e prestação de serviço. Então, pessoal, se você é empresário, servidor público, profissional do direito que trabalha em uma prefeitura, ou simplesmente quer entender o que está acontecendo com o sistema tributário, acompanhe essa série, porque nos próximos episódios nós vamos deixar a visão geral e começar a entrar nos detalhes. Vamos entender separadamente o que é o IBS, o que é a CBS, o que é o imposto seletivo e o que acontece com o ISS e com os municípios. E aí nós vamos começar a entrar de verdade, minha gente, no coração jurídico da reforma tributária. Pessoal, agora você já tem uma visão geral do que está acontecendo. Nós vimos que a reforma tributária não acontece de uma vez. Vimos, minha gente, que 2026 é um ano de testes e adaptação. Que 2027 representa uma nova etapa de implantação em que a transição do sistema atual para o novo modelo vai continuar pelos próximos anos, até chegar à vigência integral prevista em 2033. Também vimos que o IBS, CBS e o imposto seletivo possuem características diferentes. E percebemos também que essa mudança não interessa apenas ao contribuinte, ela também vai atingir diretamente as empresas, os estados, os municípios e toda a administração pública. Mas este foi apenas o nosso primeiro passo, porque, minha gente, entender a reforma tributária exige muito mais do que saber as datas. Pessoal, nós precisamos entender como esses novos tributos vão funcionar na prática. Precisamos também entender quem vai pagar, qual será a base de cálculo, como funcionarão as alíquotas, os créditos, a não cumulatividade, a fiscalização e a distribuição da arrecadação. E é exatamente isso que nós vamos começar a estudar no próximo episódio. Então, pessoal, se você quer realmente entender a reforma tributária e não apenas acompanhar as manchetes, acompanhe a nossa série. Eu sou o Dr. Cristiano, advogado especialista em direito público. E aqui nós vamos sempre procurar fazer uma coisa muito simples. Informações jurídicas sérias, atualizadas, explicadas de forma clara. Até o próximo episódio. Valeu!